Olá meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Estou aqui para fazer um vídeo sobre as nossas lições bíblicas CPAD, terceiro trimestre de 2021. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Primeira lição, estudada agora 4 de julho, no próximo domingo. O comentarista é o Clayton Pomeranic, pastor lá, local da igreja de Joinville, Santa Catarina. Um grande teólogo que eu admiro muito, e de outras lições que ele já escreveu. Então, a primeira lição fala a ascensão de Salomão e a construção do templo. Primeiro você tem que ter em mente que Salomão, rei Salomão, foi o terceiro rei de Israel. Lembra, né? Vamos fazer aqui um breve resumo para chegar até Salomão, da história bíblica. Deus começa tudo com Abraão, Gênesis capítulo 12, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó 12 filhos, que consequentemente vêm a ser as 12 tribos de Israel. José é vendido pelo Egito, Jacó desce para o Egito com 70 almas. Da descida de Jacó para o Egito até o dia, a noite que Deus tira o povo dele do Egito por mão forte e braço estendido através de Moisés, durou-se 430 anos. O povo caminha pelo deserto durante 40 anos. Moisés morre, Deus levanta Josué, o pessoal conquista a terra. Depois de Josué morre, Josué não faz substituto, e aí começamos a viver o tempo de juízes, centenas de anos do período dos juízes, onde cada um fazia o que bem entendia. Quando o povo então virava escravo, clamava ao Senhor, Deus mandava um juiz e o libertava, e foram aproximadamente, parece 16 juízes, até que Deus levante o último juiz, que foi juiz, sacerdote e profeta, que foi Samuel. E Samuel já velho agora, o povo não querendo ele mais, e o povo então não gostando dos seus filhos, pois os filhos de Samuel não tinham o mesmo caráter dele. O povo pede a Deus um rei, e Deus concede um rei para o povo de acordo com de acordo com o querer do povo. Deus então dá uma oportunidade para Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, reinou sobre as 12 tribos. Mas Saul provou que era impaciente, Saul provou que era rebelde, que era desobediente, não matou todos os amalequitas, poupou Agag, rei dos Amaleque. Então Deus cortou o reino de Saul e levantou um rei de acordo com o seu coração, tirou lá de trás das ovelhas, que foi Davi. Davi, quando foi ungido na frente de seus irmãos, 1 Samuel 16, até ele ser ungido para rei de Judá, de Hebron primeiro, após a morte de Saul, ele até subir todo o reino foi aproximadamente 13 anos de luta, mas até que a morte de Saul, depois da morte de Saul, Davi assume o reinado, e Davi é o rei segundo o coração de Deus. Você observa que na genealogia de Jesus em Mateus 1, lá tem o nome de vários reis, e de nenhum lá destaca rei, somente de Davi, que fala rei Davi. Mas como tudo passa, Davi também ficou velho, e Davi também teve os seus erros, mas Davi foi humilde, foi um homem segundo o coração de Deus, isso que importa. E agora, o substituto de Davi foi o seu filho Salomão. Já é um ato da misericórdia de Deus, porque Salomão é filho de Davi. Davi que teve 4 esposas, né, oficiais. Ainoram, parece, Jezreíta, né? Esqueci de conferir ali, acho que é isso mesmo. Lá Abigail, Mical, filho de Saul. Abigail, que era esposa de Nabal, Mical e Betseba, que foi quando ele teve o grande erro, adultério com Betseba, depois da morte de Urias. Então assume Betseba como uma de suas esposas. E o primeiro filho que ele teve com Betseba morreu 7 dias depois, mas aí o outro filho foi Salomão. E pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que o filho dele com Betseba, até uma forma de Deus provar que ele tinha perdoado Davi, entendeu? E Deus então permite que levanta Salomão para ser o substituto de Davi. Apenas 3 reis reinaram sobre as 12 tribos: Saul, o primeiro rei; Davi, o rei segundo o coração de Deus; e Salomão, o homem mais sábio que já passou nessa terra. Claro, não conta Jesus, mais sábio. E a lição começa a falar de Salomão, a ascensão de Salomão, porque Salomão já era sábio. E então, queridos, quando Deus aparece para ele, ele fala: pede o que quiseres que eu lhe darei. Aqui nós já vemos que ele já tinha uma sabedoria natural dele, porque ele foi sábio para pedir, saber o que pedir. Ele então pediu a Deus sabedoria para reger o povo. E aqui o ponto-chave dessa lição, você que for ministrar a escola bíblica dominical, o ponto-chave dessa lição, guarde isso. Olha o que eu vou dizer agora: o importante não é começar bem,
O importante é terminar bem. Salomão começou muito bem, começou pedindo a Deus sabedoria. Com Salomão no reinado, Israel teve no seu apogeu, teve no seu ápice de prosperidade, de uma nação próspera. Israel nunca foi tão próspera em todos os aspectos como no ápice do reinado de Salomão. Isso porque Salomão já era sábio, e quando Deus fala com ele, pede o que quiseres que eu lhe darei, ele pediu sabedoria. Então, a sabedoria de Salomão era em todos os aspectos, em toda a vertente. A lição nos fala isso. Ele vinha pessoas de outras nações que admiravam a sabedoria de Salomão, e teve a glória do seu reinado. Só que Salomão também teve os seus baixos, como a lição está dizendo, o orgulho precede a ruína. Eu quero ficar falando coisa aqui para acrescentar a lição, porque a lição você tem e você lê. Então o primeiro ponto que eu quero destacar com você, essa introdução, essa de Abraão até Salomão. É importante falar essa introdução, porque, queridos, nós temos que pensar que na escola bíblica dominical tem gente que está na lição, está ali há 40 anos, mas tem gente que está indo nas primeiras vezes, para a pessoa se conectar no contexto histórico. Importante notar, Salomão, juntamente com seu pai Davi e Saul, que foi rei antes de Davi, foram os únicos 3 reis que governaram sobre as 12 tribos. Primeiro rei de Israel, Saul. Segundo rei, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Salomão foi filho de Davi com Betseba, mulher de Urias. E no reinado de Salomão é comparado a um reinado de paz. De paz. No início ali, ele ainda mandou que matasse o seu irmão Adonias, que queria ficar com uma de suas concubinas. Está lá em 1 Reis capítulo 1. Mas no geral o reinado de Salomão foi um reinado de paz, de prosperidade. E ele foi o homem que Deus escolheu. Davi tinha esse desejo, mas Deus não permitiu. Deus escolheu Salomão para edificar a Deus, a ele, uma casa, um templo. Foi o primeiro templo construído, e foi o templo mais grandioso, mais riquíssimo de ouro, de pedras preciosas que já teve na história de Israel. Já teve 3 templos. O primeiro foi o de Salomão. Não vou entrar nos outros para não fugir aqui do tema. Então, primeira coisa, Salomão foi um dos 3 reis que reinou sobre as 12 tribos. Segunda coisa, Salomão, o ato dele assumir o reinado foi um ato da misericórdia de Deus, pois ele foi fruto do casamento de Davi com Betseba. Betseba foi a mulher, ex-mulher de Urias. Deus então provou que perdoou Davi. Terceira coisa, Salomão já era sábio, porque ele pediu a Deus sabedoria. E por falar sabedoria, o apóstolo Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, fala sobre 3 tipos de sabedoria. Ele difere de sabedoria, de esperteza, de pessoas espertas, pessoas que sabem levar vantagem em tudo. Não é essa sabedoria que Salomão teve, não. Salomão tem uma sabedoria do alto, uma sabedoria de Deus, porque existe a sabedoria terrena, a sabedoria ligada à esperteza, ela é terrena ou ela é maligna. Mas aí o irmão Tiago nos aconselha: pede a Deus sabedoria, que Ele nos concede. Nós precisamos sempre orar ao Senhor: Senhor, conceda-me sabedoria. O próprio Salomão escreve no livro de Provérbios: quem ganha almas, quem ganha vidas, e aí você pode interpretar do jeito que você quiser, ou seja, ganha pessoas. Ali eu interpreto, ele não está falando de ganhar pessoas para Jesus, não. Quem ganha o coração das pessoas é uma pessoa bem consolidada, uma pessoa que se dá bem para todo mundo, agradável. Sábio é. Então a sabedoria faz com que você conquista pessoas, conquista a simpatia das pessoas, com certeza. Salomão já era sábio, porque para pedir sabedoria já tinha que ser sábio. Então nós vemos a consolidação do poder de Salomão, e a maior virtude de Salomão era a sabedoria. Já falei aqui sobre os tipos de sabedoria. Olha só, a sabedoria falsa, maligna, terrena, que provém de esperteza, ela é dita, ou o combustível dela é a competição, é a inveja, é o rancor, é o sentimento de vingança. Não. Agora a sabedoria que vem de Deus, ela é compassiva, ela é benigna, ela é amorosa.
Então, queridos, para terminar, para o vídeo não ficar muito longo, o que levou Salomão à ruína? Salomão, querido, ele chegou a um período, imagine eu falar com as minhas palavras, que não lhe faltava mais nada. Não lhe faltava mais nada, pois ele era rico, ele vivia no glamour, ele tinha o reino em paz, consolidado. Ele começou a conquistar as outras nações e foi fazendo pequenas concessões em seu coração e começou a estabelecer conchavos políticos que sorrateiramente começou a deteriorizar os seus valores espirituais. Queridos, deixa eu abrir um parênteses para dizer isso aqui, ó. A igreja evangélica brasileira na atualidade, não estou falando da Assembleia de Deus, não. A igreja evangélica brasileira, todas as denominações, tem que tomar cuidado com as concessões, com as parcerias políticas, para que nós não venhamos trocar o poder do evangelho, o poder da cruz, pelo poder político. A igreja evangélica brasileira, nos últimos 3, 4 anos, tem envolvido muito com política. Cuidado com o excesso. Nós estamos vendo dois extremos. A igreja viveu uma época, principalmente a nossa denominação, que falava político como era do diabo. Agora está vivendo um outro extremo. Todos os extremos são perigosos. Cuidado, meu irmão. Tu não pode se envolver mais com política do que com o poder do evangelho. Se nós somos cidadãos, nós temos que ter sabedoria para votar. Nós temos que estar por dentro do que acontece no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federal, sim. Mas primordialmente, nós temos que ter a sabedoria de Deus para priorizar a palavra de Deus. Não é escuta o que eu vou dizer, não é com alianças políticas que nós vamos ganhar o Brasil. Ganhar vidas para Jesus é pregando a mensagem, o evangelho de poder. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso, porque as concessões e as alianças políticas que Salomão fez foi a porta de entrada para o seu fracasso. Salomão então tinha um desejo de fazer um templo do Senhor. Na verdade quem queria era Davi, mas Deus não permitiu. Salomão, e para que fosse a habitação de Deus. E o comentarista faz uma ligação muito linda disso, trazendo para os nossos dias que hoje em dia Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos o templo do Espírito Santo. Lembre disso todos os dias. Cada vez que nós lembramos disso, nós pecamos menos. Nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita agora nessa nova dispensação, a dispensação da graça. Ele habita dentro de nós. A habitação do Espírito Santo a partir da cruz de Cristo é na nossa vida, no homem que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Ele recebe o Espírito Santo como seu selo. Então eu quero terminar aqui, queridos, falando sobre a ruína de Salomão. Salomão começou bem, mas não terminou tão bem quanto começou. Poderia ter terminado melhor, porque ele abriu concessões. Queridos, porque corromper é muito fácil. Vamos orar sempre pedindo a Deus a mente de Cristo, sabedoria do alto, para que nós não venhamos corromper, mas que nós venhamos... E Salomão no final da vida, ele admitiu isso, que ele faz... 2 textos que me chamam muita atenção quando ele escreve dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando ele termina o livro de Eclesiastes, que é o livro que ele escreve já na sua terceira idade, já na sua velhice, ele termina dizendo que o fim de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus trará a juízo todas as coisas que estão encobertas. Pense nisso, aprendemos, a Bíblia é para nós aprender com os erros e acertos dos homens de Deus. Vamos buscar a Deus sabedoria, pedir, porque Tiago diz na sua carta: pede a Deus sabedoria que Ele dá a quem lhe pede. Mas vamos tomar cuidado para que nós não nos corrompemos, para que nós não vamos pegar aí as qualidades de Salomão e não vamos aprender com os erros de Salomão. Amém? Então, Deus abençoe a tua vida. Obrigado por você que ficou até o final. Se você gostou desse vídeo aí, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E aí eu finalizo destacando os 3 pontos. Primeiro, fica claro, 3 reis apenas que reinou sobre as 12 tribos. Vamos falar isso melhor na próxima lição, porque depois do substituto de Salomão, que foi Roboão, as tribos se dividiram. Então, Saul, Davi e Salomão. Salomão começou bem, mas não terminou tão bem quanto começou, por causa dos suas alianças
políticas que fez com que ele se corrompesse. Salomão fez o primeiro templo. O primeiro templo quem fez foi Salomão, onde habitou a glória de Deus, onde a glória de Deus desceu sobre o templo. Hoje, a glória de Deus tem que estar na nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você que entregou tua vida para Jesus, você é o templo do Espírito Santo. Não esqueça aí disso. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.